O ano atípico para todos por causa da pandemia de Covid-19 fez com que muitos cursos de graduação da FURB optassem por não realizar as tradicionais semanas acadêmicas em 2020. Mas alguns centros acadêmicos resolveram encarar o desafio e mantiveram seus eventos, todos realizados de forma remota e mediados pela tecnologia. A possibilidade de não fazer a semana acadêmica a gente não chegou nem a cogitar. A gente relutou muito em fazer ela online no começo, porque a gente não imaginava que essa situação fosse se estender por tanto tempo. Mas a partir do momento que a gente percebeu que não teria como fazer presencial, a gente já começou a imaginar ela online. Principalmente assim, na área ambiental, a gente tem passado por coisas bem complicadas na área ambiental e na área da educação, porque o nosso curso também tem a licenciatura, né? E a gente percebeu que a gente não pode deixar de discutir as coisas, mesmo estando em pandemia. Se a gente tem uma opção, a gente vai atrás dela e vai fazer ela acontecer. E também porque a gente conversou com os representantes de turma, a gente tem, né, um grupo dos representantes, e a gente falou com eles, assim, sabe? A gente foi bem direto nos alunos que iam participar e a gente perguntou se eles preferiam ficar sem a semana, por ser online, cansativo e tudo mais, ou eles preferiam que acontecesse. E eles preferiram que tivesse semana acadêmica, porque também são palestras de temas que geralmente a galera gosta. Então foi uma quebra de rotina, sabe? A nossa ideia, desde o começo da situação de pandemia, não foi cancelar a semana acadêmica. Cerca de 1 mês e meio para cá, quase todos os dias, eu e os professores e os acadêmicos que estão organizando, a gente tem conversado, para definir o nome, datas, formas de facilitar esse encontro, né? Porque a gente sabe que todo dia é aula remota, né? Todo dia é reunião, uma chamada. A gente pensou numa programação que fosse, ao mesmo tempo que fosse uma coisa um pouco séria, a gente pensou em uma atividade que vai ser prática, a gente pensou em mesa redonda, em conversas, para quebrar um pouco esse gelo, quebrar um pouco dessa formalidade, mesmo sendo formal, entende? Na semana acadêmica do nosso curso de medicina veterinária, a gente sempre tenta buscar englobar o máximo de áreas possíveis. A medicina veterinária é uma área de conhecimento que tem muitas ramificações, então a gente sempre procura trazer o máximo de variações possíveis e sempre temas que a gente que acabam não sendo abordados durante as aulas, né? Justamente para a gente conseguir complementar o assunto que é passado em aula, além do que os professores passam. E eu acho que o principal é que a gente consegue discutir temas que são muito atuais e muito importantes. Então, a gente busca profissionais que sejam de fora da FURB, às vezes de fora da cidade, de preferência, para a gente ter ideias e percepções de pessoas que estão longe da nossa realidade, mas que estão vivendo esse mesmo tema, sabe? Para a gente ter exemplos e ideias e explicações de pessoas que são de fora. As semanas acadêmicas online começaram em abril, com o curso de design. Desde lá, as graduações em fisioterapia, ciências biológicas, psicologia, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia florestal, medicina veterinária e letras também promoveram as suas semanas acadêmicas de forma remota. Os próximos eventos serão realizados pelo curso de jornalismo, entre os dias 9 e 12 de novembro, e pelo curso de Ciências Sociais, que realizará sua semana acadêmica entre os dias 16 e 20 de novembro. A gente está bem empolgado, né? Desde que começamos a organizar, a empolgação é muito grande. É a primeira semana online, então tem toda essa expectativa, a gente está aí tentando investir bastante nisso. E quem sabe se esse evento, né, der certo, a gente obter o sucesso, a gente pensa até em criar não uma semana acadêmica, 2 no ano, né, mas criar outro evento parecido para dezembro ou para janeiro, começo de fevereiro, até antes das aulas. Os envolvidos na organização das semanas acadêmicas contam que superaram algumas dificuldades para promover os eventos de forma online. Os alunos enfrentaram problemas com a conexão da internet, usaram a criatividade para desenvolver as atividades e aprenderam a usar novos programas para edição de materiais. Mas todos destacam o lado positivo de manterem os eventos, que foi o de propiciar palestras de convidados importantes que talvez não teriam condições de participar das semanas acadêmicas se os eventos fossem presenciais. Por um lado facilitou, porque a gente não conseguiria
arcar com a vinda de um professor do Maranhão e um da Unicamp. Né? O peso desses nomes a gente não conseguiria financeiramente e até por questão de tempo também. Né? Então facilitou muito, né? A professora do Maranhão, a professora Karina, ela vai convidar os orientandos delas do BIBIC também, então é uma forma de trazer outras pessoas de fora. Esse ano, né, a gente conseguiu, pelo fato da Semana Acadêmica ser online, a gente conseguiu se livrar, vamos dizer assim, de um dos nossos maiores empecilhos, que é em relação ao transporte dos palestrantes e poder trazer palestrantes de locais mais distantes. A gente conseguiu trazer palestrantes de Curitiba, de Minas Gerais, de Belém do Pará e até palestrantes do Canadá. E a gente conseguiu trazer bastante temas bem diferentes. A gente tem palestras sobre manejo de orcas, palestras sobre videocirurgia em grandes animais, sobre oncologia de pequenos animais. A gente tem bastante coisa interessante na área de saúde pública, sobre a atuação do médico veterinário nos aeroportos, sobre produtos clandestinos de origem animal. Então a gente conseguiu fazer uma grade assim bem interessante e principalmente por essa questão de poder trazer profissionais de lugares distantes e com visões bem diferentes do que a gente está acostumado aqui na região. Né? O fato de a gente ter essa possibilidade de trazer pessoas trazer, né, entre aspas, pessoas de muito longe. Então a gente teve duas palestras de duas pessoas que moram lá no norte do Brasil, trabalham diretamente na Amazônia, que pra gente é muito distante, mas muito próximo, sabe? Então foi muito legal. A gente teve palestrantes lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Então, tanto eles gostaram de participar, como a gente gostou de ter eles com a gente. A gente teve uma palestra sobre ativismo e conservação ambiental, que foi com a Lica, que ela é ativista do movimento Salve Maracaípe, lá de Pernambuco. E ela fez uma apresentação sobre aquele crime ambiental do petróleo nas praias do Nordeste. E foi uma palestra muito emocionante, porque ela viveu todo aquele momento de ter que ir para a praia, de juntar petróleo com a mão, assim. Então foi uma palestra bem emocionante.